Hoje em estúdio connosco temos Manuel do Nascimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Escritor, fotógrafo, historiador autodidata. Poderíamos aqui enumerar muitos outros títulos, mas vem explicar-nos e vem apresentar-nos o livro Da Ditadura ao Estado Novo, 1926-1974. São 47 anos, 11 meses e 4 dias. Parece que sim. De ditadura. E é disso que fala hoje, 48 anos e 2 dias, neste livro, que é uma cronologia histórica, como nos tem vindo a habituar. Descreve-nos passo a passo a forma como a ditadura se instalou em Portugal e como foi vista na Europa e no mundo. É isso que nos apresenta aqui. Exatamente. O objetivo era esse, era justamente de poder explicar aos portugueses e não portugueses que o que se passou durante esses 47 anos e quase 48. E como acabou de dizer, fiz uma cronologia porque eu quis que as pessoas passo a passo conheçam como é que ela durou tanto tempo. E é o objetivo dessa cronologia. Podia escrever outro livro, mas quis escrever uma cronologia porque é muito mais fácil. São 300 e muitas páginas, são centenas, milhares de datas. Como é que se reúnem, como é que se escolhem estas datas? Estas datas, como eu já escrevi um livro, uma cronologia da história, dois livros da cronologia da história de Portugal, em bilingue, francês, português e uma só em francês, foi bastante simples. Mas porque é que eu optei por escrever muito em cronologia? Porque eu tive contato, quando eu escrevi o meu primeiro livro, tive contato com professores de português e eles disseram-me que uma cronologia era uma ferramenta de trabalho para os professores, e de maneira que foi nesse sentido que eu comecei a escrever uma cronologia, e vários livros são cronologia, porque quando eu quero verdadeiramente meter algo em foco, eu escrevo uma cronologia, que é para ser mais simples para o leitor, que seja estudantes, porque também os estudantes servem-se muito das minhas cronologias. A mensagem passa melhor? A mensagem passa melhor, segundo os professores e segundo alguns universitários e mesmo liceu, dizem-me que a cronologia passa muito melhor. Porque eles podem, pouco a pouco, por exemplo, eu digo, vocês querem saber, por exemplo, o que é que se passou em 1949, vocês vão à página 49 e veem o que se passou. Evidentemente que não é tudo, porque a história de um país nunca acaba, mas já podem, ano por ano, por exemplo, começar assim. Eu gostaria de saber o que é que se passou em 1950. Eles vão ver em 1950 e eles têm aí essas informações. Porque um livro qualquer, a gente pode passar dos anos 50 a 70, voltar aos anos 20, essa coisa toda, porque se fala de economia, se fala de outra coisa, evidentemente nós podemos voltar, as datas podem saltar ou vir atrás. E na cronologia não. Da Ditadura ao Estado Novo é um livro de história, é um livro que relata inúmeros factos, mas é um livro também com muitas ilustrações essas sobre a propaganda de António Salazar durante o Estado Novo, perante uma população profundamente iletrada. Foi neste contexto de um país subdesenvolvido, iletrado, pobre, que se conseguiu instalar e enraizar a maior ditadura que a Europa conheceu. Exatamente. Eu penso que Salazar ele sabia como falar aos portugueses. Ele sabia que era um povo muito iletrado, sobretudo nas províncias, não digo nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, essas coisas, essas grandes cidades, mas em toda a parte do país. Eu que sou do Norte, nasci no Norte, conheço bem o Norte, e todas as pessoas na minha aldeia, praticamente, nenhuma sabiam ler e escrever. Os meus pais não sabiam ler e escrever, não tenho vergonha de dizer, e não são os únicos, essas coisas todas. E de maneira que Salazar sabia muito bem que as pessoas eram iletradas e que ele podia contar o que ele quisesse, e as pessoas acreditavam, sobretudo na província. Como é que falava Salazar às pessoas, aos portugueses? Ele falava sempre na nação. A nação, Portugal. Portugal é nosso e Portugal é Portugal. Ele dizia tudo, ele dizia
tudo por Portugal ou tudo pela nação e nada contra a nação. Como vemos aqui nesta imagem de propaganda. Exatamente. Exatamente. Que está neste livro. Que está nesse livro, exatamente. A ver que era a propaganda que ele fazia e com essas coisas todas, as pessoas que eram analfabetas acreditavam em tudo o que ele dizia. E de maneira que, mesmo se ele fazia poucas intervenções em público, porque segundo algumas informações ele era muito tímido, mas o pouco que ele fazia era só para justamente fazer a propaganda de Salazar, que era contra Salazar. E disse, em várias vezes, tive sorte de nascer pobre. Isso quer dizer muita coisa para as pessoas, não para os analfabetos, mas para várias pessoas, que quer dizer muita coisa. Se ele é pobre, que é primeiro-ministro, eu também sou pobre, não tenho nada de me queixar. E era isto, toda esta propaganda que entrava na cabeça das pessoas. Falou há pouco da sua aldeia, falou-me há pouco de uma história. Era um pouco um pombo correio na sua aldeia porque sabia ler e sabia escrever. Portanto, ia lendo a correspondência dos seus vizinhos e da sua família. Sim, eu te vou dizer uma coisa que eu acho que nunca disse. Quer dizer, a minha aldeia estava dividida em duas, era a baixa e a alta aldeia. E a caminhonete que trazia o correio era da parte de baixo, a minha escola era da parte de baixo também, de maneira que eu depois da minha escola à noite ficava à espera da carreira, da caminhonete, que trazia o correio e era eu que fazia a distribuição do correio na aldeia de cima, evidentemente. Era eu que fazia os trabalhos de casa. Fazia o trabalho de casa. E de maneira que é verdade que, como muitas pessoas não sabiam, como a maioria das pessoas, não quer dizer muito, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, é verdade que chamava Manuel, anda cá, tinha aqui uma carta que recebi, por exemplo, de várias pessoas, mas sobretudo quando foi no início da guerra, em 1962, pessoas que não sabiam ler, o filho estava em Angola, e de maneira que chamava-me, olha, Manuel, eu recebi uma carta do meu filho, podes-me vir a ler. Às vezes até eu que escrevi, outras vezes eram outras pessoas que escreviam, mas a verdade é que eu tinha essa tarefa. Havia outras pessoas também, mas muito poucas pessoas na minha aldeia que já tinham a terceira classe, porque eu falo disso, que quando já tinha a terceira classe, a segunda e a terceira classe, e depois a quarta classe, evidentemente, e a verdade é que eu tinha essa tarefa que me pediam para escrever, para ler as cartas das pessoas. Vamos dizer que era o pombo correio, talvez. Falou há pouco de 1962, uma data muito importante, e nestas imagens que vemos imagens de propaganda política do Estado Novo, há uma imagem muito conhecida do mapa, onde lemos a frase "Este país não é pequeno". O que é que nos pode dizer sobre essa frase? E aqui, abrindo na página 236, em 1962, diz que o início oficial das guerras coloniais portuguesas acontecem neste ano, em África, nos arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé, na Guiné-Bissau, em Moçambique e Angola. Muitos homens, mulheres e crianças são massacradas nas colónias. É enviado um grande número de soldados para as colónias. Uma guerra que vai decorrer durante quase ou mais de 14 anos. Exatamente, de 62 a 74, faz 12 anos, quase 13 anos. É verdade, quer dizer, para responder a esse mapa, o que é que fez o Estado Novo, não vou dizer que foi Salazar, mas o que é que fez o Estado Novo? Ele pegou nos mapas de Angola, Moçambique, e não precisava de mais, mas Angola e Moçambique, e sobrepôs sobre Portugal, sobre a Europa, Portugal, a Espanha como vemos aqui. E a França, exatamente. E vê-se bem, quando eu vi isso, vê-se bem que Portugal não é pequeno, está Portugal na parte amarela pequena, depois vê tudo o que é vermelho, tudo isto fazia parte das colónias portuguesas que Salazar chamou mais tarde de províncias ultramarinas. Evidentemente, aos olhos de Portugal e para os portugueses, e está a ver que Portugal não é pequeno, vejam a dimensão que tem Portugal, porque para ele, Moçambique e Angola e outros, mas sobretudo Moçambique e Angola, faziam parte de Portugal, eram as províncias portuguesas, evidentemente, que ele relatava isso várias vezes e os portugueses acreditavam, e foi por causa disso que muitos soldados portugueses foram para lá, foi para defender a pátria.
porque Salazar nunca disse que havia uma guerra. Eles estavam lá justamente porque era para defender os povos africanos, mas não a guerra. António Salazar, que conseguiu até mesmo convencer que não havia guerra no ultramar, convenceu os portugueses que os africanos é que invadiam Portugal. Como é que se explica que uma figura com tanta que representa um país consiga... O que é que se passa hoje com a guerra que estamos às portas da Europa? A Rússia também não invadiu a Ucrânia. Salazar tinha a mesma propaganda. Não foi Portugal que invadiu as colónias, mas eram as colónias que estavam contra Portugal, e de maneira que o Salazar enviou para lá tropas, enviou para lá contingentes, justamente para defender como ele chamava, terroristas ou turras, como ele chamava. De maneira que, evidentemente, quando há essa propaganda para um povo que não sabe ler e escrever, evidentemente que todos acreditaram na propaganda dele. Eu lembro muito bem desses pais desse soldado que foram para a guerra. Ele tinha 6 ou 7 anos a mais do que eu, tinha 12 anos, eu tinha 8 anos a mais do que eu, ele tinha 20 anos quando foi para a guerra. Evidentemente que ele disse: Manuel, eu vou defender a nossa pátria. E todos os soldados, praticamente todos os soldados que iam para a guerra, não digo todos, mas a maioria, aqueles que vinham do norte ou que vinham, quer dizer, das aldeias, eles iam com um prazer enorme, porque Salazar dizia: temos que defender a nossa pátria. Para Salazar, a propaganda salazarista nas colónias era defender a pátria, era defender Portugal. Como é que voltaram esses homens? Muitos voltaram sem cabeça, quer dizer, com sem cabeça, quer dizer, com pouco juízo, com várias sequelas mentais e físicas. Muitos chegaram a Portugal com pernas a menos, com problemas de sono. Eu conheci alguns aqui em França, um primo meu também conhecia alguns aqui em França, que fizeram o serviço militar em Angola ou Moçambique, pouco importa, e de vez em quando eles durante a noite tinham pesadelos enormes, ainda estavam a matar os turros, ainda estavam a fugir nos matos. Isto anos depois, eu estou a falar disso em 62, 74, eu estou a falar disso nos anos 80, 85, quase nos anos 90. Sim. É muito tempo. E ainda hoje muitas dessas pessoas têm esses problemas. E o que é que fica do lado de lá? Do lado de lá? Sim. Em África, que são invadidos, que durante tantos anos, durante séculos. O que é preciso compreender é que no exército português, quando eu digo exército português, dos portugueses que iam para as colónias, havia também africanos que estavam no exército português. E depois da independência, isso foi muito complicado para as pessoas que lutaram contra os irmãos deles, como se pode dizer, que estavam no exército, que eram africanos, que estavam do lado do exército português, que lutavam contra os africanos. Isso houve um problema muito grande, por causa disso se chamam em Portugal os retornados. Os retornados eram os quais? Foram esses que estiveram no exército português, africanos que estiveram no exército português a lutar contra os irmãos deles, contra os africanos, e depois também os proprietários, os grandes proprietários que foram para as colónias e que chegaram e que foram obrigados a sair de lá. Então, todas essas pessoas que sejam os soldados africanos que estavam do lado do exército português e esses grandes proprietários foram para lá, quando houve a independência, só tinham uma coisa a fazer, era de voltar para Portugal, porque eu penso que haveria depois muitos problemas entre eles. De maneira que eu penso que os africanos sofreram muito nesse sentido. Como é que António Salazar e depois Marcelo Caetano conseguem manter-se em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, apesar de outros países terem olhos postos nestes países, como foi o caso da Alemanha, da Itália, do Reino Unido? Que seja Salazar, que seja Caetano já era outra coisa. Bom, Caetano queria fazer mais avanços nesse sentido, mas também não tinha poder nenhum com o Presidente da República, com outros deputados. Mas como é que eles aguentaram, como é que Portugal aguentou tanto tempo? Para mim, há várias coisas. É uma coisa que muitas pessoas desconhecem, e que eu já disse várias vezes.
as remessas que foram enviadas dos nossos imigrantes que estivessem em França, que estivessem no Reino Unido, que estivessem onde estivessem, que estivessem no Canadá, alguma coisa, serviu muito para manter a guerra nas colónias. Quer dizer, todo esse dinheiro que saía, quer dizer, que entrava em Portugal, a maioria desse dinheiro não era para desenvolver Portugal, era para comprar material de guerra. Pessoas essas que saíam de Portugal a fugir do Estado Novo. Exatamente. Alimentaram a guerra sem saber, evidentemente. Não foi o meu caso, que eu nunca mandei dinheiro para Portugal. Mas vários sabiam muito bem que foi isso que aconteceu. E os bancos portugueses que se instalaram em França durante esse período serviram para fazer isto. Estavam do lado do Salazar, evidentemente. De maneira que a propaganda propriamente dita de Salazar e de Caetano, que isso era a maioria, e depois o dinheiro das remessas dos imigrantes que chegava a Portugal a partir dos anos 50 mesmo até agora, ainda hoje ainda há muito dinheiro que chega a Portugal. Para falar sobre uma coisa, em 2021 os imigrantes nunca foram tão falados em Portugal, para dizer venha Portugal, venha, que agora Portugal está, porque era o dinheiro que faltava também. O que é que inspira hoje a figura de António Salazar, em 2022? Num ano em que vivemos mais dias de democracia do que de ditadura. Isso aconteceu em março, a 24 de março. Quer dizer que como eu já disse outra vez, de 1926 até 74 houve 175 mil dias de ditadura. E 24 de março de 2022, ou 25 de março, já ultrapassamos os 175 dias de democracia. Desculpa. O que é que para mim Salazar, eu que vivi, quer dizer, no meio de Salazar, eu vim para a França em 1970, ainda Salazar estava no poder, mesmo se não era ele que dirigia, era Marcelo Caetano, mas para mim, quer dizer, Salazar, ele, como há um ditado em português, que eu penso que é popular, ou talvez da imprensa, que diz: Salazar nunca roubou nada ao Estado. Podemos dizer que é verdade, ele nunca roubou nada ao Estado. Quer dizer, quando não roubou nada ao Estado, estamos a falar em dinheiro, evidentemente. Porque, segundo as informações que todos os historiadores têm, que todos temos, ele tinha o ordenado dele, é ele que pagava as crianças, é ele que pagava o comer, é ele que pagava tudo. Mas ele roubou a democracia em Portugal durante muitos anos e impediu que Portugal se desenvolvesse, que seja a todos os níveis, cultural, tudo. Ele fez uma coisa que é, para mim, é medonha. Eu quando escrevi o meu primeiro livro, A Colonização de Portugal, tive contato com um historiador português que estava em França, que era nessa altura diretor da Fundação Carlos de Gulbenkian, do Centro Cultural de Portugal a Paris. Ele disse-me: Monsieur de Nascimento, a sua 48 anos de ditadura, para que os nossos historiadores portugueses agora tenham acesso a todos os arquivos do que se passou em 48 anos, vai ser praticamente preciso um século. Não está a ver que tudo estava escondido. Nada havia. Nada. Ainda hoje, os arquivos de Salazar, só há uma parte que ainda estão acessíveis ao público, ainda há uma parte que não estão acessíveis ao público. Porquê? Porque há algumas coisas que ainda não quero que se saibam. E ainda bem que há literatura e livros como este para falar de momentos, de factos da história de Portugal, para não esquecer o que aconteceu da ditadura ao Estado Novo, 1926-74, que termina com algumas músicas que ficaram marcadas da época, nomeadamente a Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, que é emitida a 25 de Abril, à 00h20. Esse disco foi gravado em França, no norte da França. Os Passos, não é? Exatamente, porque era proibido em Portugal, evidentemente, que ele fez. E
Não sei exatamente quem é que teve essa ideia, mas foi alguém do movimento das Forças Armadas, do MFA, que teve essa ideia de justamente de meter a segunda senha, como chamam em Portugal. A primeira senha foi depois do adeus, de Paulo de Carvalho. Isso era para explicar aos militares que Podiam avançar? Que as coisas estavam a correr bem, e agora me vi lembrando, quer dizer, que já estavam os pontos mais estratégicos de Portugal já estavam sobre as mãos do MFA, como o aeroporto, como a televisão, como várias casernas militares já estavam no poder do MFA. De maneira que foi isso, e, a partir daí já sabemos que quer dizer, está tudo seguro praticamente. Muito obrigada, Manuel do Nascimento, autor deste livro que nos veio apresentar da ditadura ao Estado Novo, 1926-74, 11 meses, 47 anos, 4 dias. Muito obrigada. Obrigado por me ter convidado. Manuel do Nascimento, o nosso convidado desta quarta-feira. Obrigado. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.